passado, você sabia que o número de mortes causadas pela Covid aumentou esse mês? Gente, isso mesmo, aumentou. E o nosso infectologista é o Dr. Fernando Chagas. Ele vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas sobre este tema, e você que está em casa pode estar também participando, né? E a gente vai também saber sobre as principais doenças diarreicas, né, que também está surgindo aí junto com ele aqui. Então manda a tua pergunta no 981457570, participa junto com a gente, que o nosso programa é todo de vocês, viu? Bom dia, doutor Fernando, seja bem-vindo. Nosso Manhã da Gente de hoje, como vai? Bom dia, Marília. Entrou bom dia o ano, né? Feliz ano novo, né? O ano novo maravilhoso aí para todos nós, né? Mas, doutor Fernando, tá aumentando mesmo esse caso de Covid? Como é que tá? É uma variante nova? Explica um pouco pra gente sobre a Covid-19. Pois é, Marília. Por mais que, claro, estamos vacinados, o número de casos tem diminuído muito quando a gente compara os grandes picos da doença. Sim. Eu me lembro de um dia fatídico de 72 mortes em 24 horas, uma coisa absurda que nunca tinha acontecido nada nem próximo disso aqui no estado. Mas é uma doença que continua tendo muitos casos. Só para você ter uma ideia, mesmo com as pessoas vacinadas, o mês de dezembro nos mostrou números que nos deixaram assustados. 15 óbitos no mês de dezembro, 15 no estado da Paraíba. Nossa. Só para você ter uma ideia, só em João Pessoa foram 6 óbitos durante esse mês de dezembro. Mesmo assim, né, tem avançado bastante. Eu acredito que vocês que estão nos assistindo devem ter alguém ou deve ter pego Covid recentemente. Tem muita subnotificação. Por quê, Marília? Não é culpa dos órgãos públicos, não é isso. É porque muita gente vai numa farmácia particular, compra o teste, faz o teste em casa, positiva, mas não repete esse teste que deveria ser o correto. Você aí que fez o teste positivo era para repetir o teste nas unidades de saúde oficiais para poder, inclusive, isso também ser notificado. Então, muita gente muitas pessoas não estão nesses números. Só para você ter uma ideia, foram mais de 3 mil casos positivos nesse mês de dezembro. E a gente está aí na expectativa do que pode acontecer no mês de janeiro por conta das aglomerações do final de ano, tá? Aí festas, verão, vem muita festa aí, carnaval. Bebida que enfraquece a imunidade, bebida alcoólica, né? Então, Marília, o que preocupa? Preocupa é o seguinte: mas eu estou vacinado, eu não corro risco de evoluir para forma grave. Sim, se não fosse pela vacina, infelizmente você correria. Felizmente você não vai correr, né? Você correria esse risco aí de evoluir para forma grave. Mas qual o problema? O problema é o vovozinho e a vovozinha que de 90 anos, de 80 e poucos anos, que está com o corpinho fragilizado, que tem doença no coração, que tem doença no fígado, que tem doença nos rins, no pulmão. Essas pessoas com o corpo frágil, mesmo a forma leve da doença, pode descontrolar essas outras doenças que essas pessoas possuem, e por conta disso essas pessoas irem para a forma grave ou evoluírem aí para uma situação que precisa de uma UTI. Só para você ter uma ideia, durante o mês de dezembro foram 85 internações em todo o estado, né? Hoje mesmo temos pacientes internados pelo estado com Covid-19 e algo que a gente pode aí evitar, tendo os cuidados, quem tiver com qualquer sinal e sintoma, poder usar máscara, evitar passar à frente. Exatamente. Vai no supermercado, vai na farmácia, vai no médico, coloca a sua máscara, né? Onde tem pessoas, mais pessoas, né, doutor? Porque realmente está voltando esse caso mesmo da Covid. E os sintomas, o que é que a pessoa está sentindo agora, né? Já que muita gente foi vacinada, a maioria, né? Acho que quase todo mundo foi vacinado, um perdido não quis vacinar, mas quais são os sintomas? O que é que a pessoa está sentindo agora? Pois é, Marília, tem se apresentado um tanto quanto diferente, como você bem falou, você perguntou sobre a variante, a gente tem uma variante circulando. É comum essa questão das variantes circularem por conta da quantidade de pessoas que adoecem muito rápido, acaba tendo mutações no vírus. Então, a gente tem visto também uma forma um pouco diferente da Covid se apresentar. Como? Tem se apresentado muito com infecção de garganta, febre, e muitas vezes não é uma febre tão alta, moleza no corpo, às vezes até dor no corpo. Mas a gente tem voltado a perceber também queixas de pessoas que perdem paladar e olfato, que nas variantes anteriores a gente não tem visto com tanta frequência. E também nariz entupido ou nariz com coriza, ou entupido com coriza, tosse, dor no corpo, moleza, febre não tão alta, garganta principalmente. Às vezes a pessoa só se queixa inicialmente da garganta por dias, tá? Mas também a gente tem visto um pouco de conjuntivite,
tem sido comum as pessoas, depois de 4, 5 dias de doença, se queixarem de olho vermelho, olho coçando, olho doendo e evoluírem para uma conjuntivite. Também pessoas com o que a gente chama de otite, que é infecção de ouvido. Começa com o ouvido doendo e depois acaba, muitas vezes, evoluindo para infecção bacteriana. Então, muito cuidado, principalmente com os olhos, com o ouvido, evitar estar coçando os olhos, tá, gente? Evitar estar colocando as mãos na boca, no nariz e nos olhos para poder evitar essas repercussões da doença. Maravilha. A gente tem uma pergunta aí, Dudinha. Vamos colocar... É áudio? Coloca o áudio, vai. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu viajei no Natal e depois, quando eu voltei com a garganta ardendo, coçando. E sabendo desse caso de Covid, fui no médico. Ele passou um remédio para mim, mas também não pediu o teste de Covid. E fez 8 dias ontem que eu tomei o remédio e melhorei pouca coisa. Ainda estou do mesmo jeito, com a garganta coçando muito e ardendo, queimando. Será que isso é Covid? Me responda aí, doutor. Abração, feliz ano novo para todos vocês. Obrigada. E aí, doutor Fernando? É complicado falar sim, né? Se é, se não é, se a pessoa não fizer o teste, né? Bom dia, feliz ano novo para você também, minha querida. Você é muito gentil, obrigado. É porque é o seguinte, Marília, a gente tem observado isso também. Muitas vezes o teste não tem sido feito. É importante a pessoa externar, né, o desejo do teste. Claro, é o profissional de saúde que vai avaliar o momento, porque às vezes não é o momento de fazer o teste. Se você chega no primeiro dia da doença, não adianta fazer o teste no mesmo dia, porque as chances de dar negativo são maiores, mesmo se você tiver com Covid, porque tem que ter uma quantidade suficiente de vírus aqui na narina e na garganta para poder ser detectado no exame. Então a gente sempre faz entre o segundo e o terceiro dia ou a partir do terceiro dia o teste. E às vezes não é o momento, mas você externa o desejo do teste e o profissional, se não for o momento, ele vai orientar você a fazer no momento correto. Mas é importante realmente que se faça. O que a gente tem visto muito? A gente tem visto muita faringite e laringite. O que é isso? São inflamação da garganta, tá? E da entradinha do tubinho que leva para o pulmão, para os pulmões, o ar para os pulmões. É a faringite e a laringite. Muitas vezes com a tosse que a gente chama de tosse metálica, que o pessoal fala grosseiramente, aquela tosse de cachorro, né? Aquela tosse seca, né? Tosse seca. Tem visto muito isso. E o que acontece? Tem persistido muito. A gente tem visto pessoas com 4 semanas, 4 a 6, de 1 mês a 1 mês e meio, com tosse pós-infecciosa. Você não está mais com infecção, mas fica essa sequela por semanas. Então, quais têm sido as orientações, Marília? Primeiro, muita hidratação, tá? Aconselho você a saber o seu peso e multiplicar por 30. Olha só que interessante. Eu tenho 50 quilos, multiplica por 30, você vai ter o quê? 1,5 litro de água por dia. Você vai ter o quanto de água você tem que consumir por dia, tá? Então, essa hidratação é importante. Cuidado com as medicações, evitar o AS, que o AS pode dar problema, tá? Mas pode tomar essas medicações que já se toma para dor e para febre, né? Se for tosse, tem que ter cuidado também com o medicamento. Muitas vezes a automedicação atrapalha. Você, às vezes, tem tosse seca, Marília, vai tomar expectorante. Expectorante é para expectorar. Né? Se você não tem secreção, você não vai expectorar nada. Não, tem que ter muito cuidado. Quando tem tosse seca, é um antitussígeno, não é um que suprime, é diferente, tá? Então tem que ter essa orientação. E o que é que eu lhe aconselho? Se você ainda está com a garganta doendo, volte na consulta médica para o colega avaliar se na verdade agora não tem uma infecção bacteriana. Mas, Fernando, não era bacteriano? É assim que acontece geralmente. Você começa com a infecção viral, a Covid é um vírus, provocada por um vírus. É assim como a influenza, a gripe comum, né? E como inflama a garganta, as próprias bactérias que a gente tem na boca podem inflamar a garganta com uma inflamação diferente, a bacteriana, por uma bactéria, não vírus. E você continuar, aí sim, se for bacteriana, precisa de quê? Antibiótico. Quem combate bactéria, antibiótico. Mas eu vou usar antibiótico para Covid. Não, Covid é provocada por vírus. Antibiótico não mata vírus, entendeu a diferença? Então, se está persistindo, volte para ser reavaliada para ver se não é uma infecção bacteriana. Com certeza. Doutor, está surgindo também essas doenças diarreicas, né? Que tipo de doenças são essas?
Pois é, Marília, o que acontece? Esse período quente, as pessoas saem mais, consequentemente vão mais às praias e consomem muita alimentação na praia, né? E o que acontece? Por conta do calor, o que a gente faz para manter a comida saudável? Refrigera ela, baixa a temperatura dela. Só que muitas vezes você está com a alimentação ali guardada, por exemplo, numa vendinha, dentro de um pacotezinho onde você está vendendo. Não estou ocupando os comerciantes como um todo, não é isso. Mas o condicionamento desses alimentos, que muitas vezes não vão estar refrigerados para serem vendidos nesses ambientes, não é um bom condicionamento, cria bactéria ali dentro, ela se replica e acaba, quando você se alimenta, levando isso para o seu intestino e sofrendo com inflamações e infecções intestinais. Então é muito comum, não só bacteriano, mas também viral, o aumento de doenças diarreicas, que é o quê? Doenças que causam diarreia, dor de barriga, febre, moleza no corpo, e que quando junta com a respiratória fica um pacote aí bem complicado da gente cuidar. É verdade. Né? E o tratamento? O que é que as pessoas podem estar fazendo, né, para melhorar essa diarreia? Primeira coisa, ter cuidado com a questão dos alimentos. Quando vocês forem para a praia, forem comprar qualquer alimento fora, se preocupem com o condicionamento, com como a pessoa está cuidando, a situação de higiene desse alimento. Tá? A questão da limpeza das mãos do profissional, se ele está tendo cuidado da manipulação. Se não tiver, oriente ele a que tenha e tenha cuidado, evitando inclusive consumir, tá? Começou a diarreia, é muita hidratação, porque quem bota você num hospital é a desidratação. Toda vez que você tem diarreia ou vomita, você perde água, né? Então você tem que repor. Então você pode comprar os soros de reidratação oral, é um pozinho, vários pozinhos que vendem. Você vai ter orientação, você vai colocar na água e vai tomar aquilo ali para se reidratar, tá? E evitar aqueles medicamentos que prendem a diarreia, Marília, isso é muito importante. Ah, tem um, né, que todo mundo lembra, Imosec, lembra desse nomezinho, né? Cuidado, porque não é para prender, porque a diarreia está colocando para fora toxinas ou micro-organismos que prejudicam o seu intestino. Se você toma essa medicação e prende, não vai estar te ajudando, pode te piorar a tua situação. Portanto, é hidratação e repor a microbiota intestinal. Existem várias formas de repor, tá? Procura a orientação do profissional para repor isso aí. Mas nunca esqueça da hidratação. Com certeza. Vamos escutar mais um áudio? Solta o áudio aí, vai, Dulinho. Bom dia, Marília. Minha esposa está tossindo muito, com a garganta inflamada, muita secreção e uma gripe que já faz uns 15 dias que não passa, não tem melhoras. O que pode ser? Será que é Covid? Pode ser Covid, mas pode ser também, né, vários outros vírus. Não tem como a gente saber assim, tá? E também tem vários outros vírus fora a Covid, né, doutor? Isso. Então tem que avaliar para saber se realmente é Covid, se é outra coisa. É importante também lembrar o seguinte, Marília, a gente também tem um aumento da proliferação de mosquitos por conta do período de chuva e calor, né? Então tem que ter cuidado com dengue, chikungunya, zika, essas que se misturam aí também, tá? Tem o rinovírus, adenovírus, tantos outros que causam doenças respiratórias. É aquilo que eu sempre oriento. Tem sintomas leves? Dá para fazer o remedinho em casa que todo mundo já usa, dipirona, paracetamol, dá para fazer? Faça e observe. Enquanto tiver só aqui, garganta, tosse, coriza, tudo bem. Agora, se começou a pegar o corpo todo, febre, moleza demais, começou a dor, não tá legal, e tá começando a pegar o pulmão, por exemplo, você tá começando a persistir na tosse secretiva com muito catarro e começou a cansar, tem que ser avaliado por um profissional de saúde, gente. Não deixa em casa, é perigoso isso, tá? Então é sempre bom ter essa orientação. Enquanto tiver só aqui, garganta e coriza, tudo bem, dá para tentar fazer em casa. Mas é mais do que isso, tá no corpo todo, tá dando cansaço, tem que procurar uma urgência médica. Não adianta, o que deve ser? Saber só o que é, não impacta tanto, né? O que impacta mais é saber como a pessoa está. Se ela não está legal, tem que ser avaliada, porque ela pode, infelizmente, evoluir para uma forma grave da doença. Com certeza. Você falou de comidas de praia, né? E aí eu lembrei que uma vez eu comi ostra, minha gente. Nunca mais na minha vida eu comi ostra. Nunca mais. Mas eu não comi uma ostra, eu comi quase o balde da ostra. Eu e uma tia minha. E aí, quando cheguei em casa, gente, eu passei mal, muito mal. Eu vomitava, eu tomava água e botava pra fora. Era uma coisa séria mesmo, né? Enfim, aí a gente teve que ir pro hospital, todo mundo, porque ficou muito ruim. A gente ficou muito ruim mesmo, né? Muito fraca e realmente a gente pegou uma infecção.
por conta da ostra, né? Então, Isso, tem que ter muito cuidado com esse negócio de ostra, camarão, essas coisas, né, que vende realmente assim e fica muito tempo ali exposto, é muito perigoso. Outra coisa também que é perigoso, né, você comer em qualquer lugar, tipo, até em barracas mesmo. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a higienização não é tão boa assim, né, doutor Fernando? Então, existem outros tipos de bactérias. Por exemplo, eu tive agora há pouco Natanzinho, né? Acho que teve a H. pylori. Eu tive também a H. pylori, então é uma coisa também que é muito perigosa e é por conta dessa questão de você comer em qualquer lugar ou às vezes o alimento não está bem higienizado, bem lavado. É tanto que agora, para eu comer uma salada, eu digo, eu não quero comer nos cantos, só como mais em casa. Eu sei como é que eu vou lavar, como é que eu vou higienizar a minha alimentação. Então, eu já fico meio assim. Mas a gente não deixa de comer um sushi, não deixa de comer outras coisas. Cuidado. E isso também pode estar causando outros tipos de bactérias, né? Assim como essa, como eu falei agora. Existe alguns hábitos que a gente tem, Marília, que por incrível que pareça, apesar desses hábitos serem muito mais relacionados ao sabor, mas eles têm uma ação de proteção. E que ainda bem que a gente tem. Vou dar um exemplo para você. O hábito de colocar limão ou vinagre, porque eles matam esses micro-organismos, né? Então acaba sendo uma ação de proteção. O vinagre mesmo é uma estratégia maravilhosa de limpeza. Não apenas de sabor, mas de limpeza. Eu sempre oriento muitas vezes você, inclusive, limpar as coisas em casa com a solução contendo vinagre, né? Então, ao colocar vinagre na sua verdura, não melhora só o sabor, você também diminui a quantidade de micro-organismos que podem trazer infecções. E tomem muito cuidado com algumas práticas que a gente tem. Vou dar exemplo para vocês. Eu gosto muito dos chás, mas tem que ter cuidado, especialmente em gestantes. É muito comum a pessoa estar com um desconforto abdominal, com vômitos, com dor de barriga ou com diarreia, tomar o chá de boldo. É maravilhoso, inclusive é muito gostoso. Porém, gestantes não podem tomar chá de boldo. Inclusive, é uma substância, é um chá que na gestante, para a gestante, pode causar até problemas com a criança. Inclusive, antecipar e causar um parto prematuro ou levar à perda da criança. Então, são orientações importantes, tá, gente? Não se preocupem em relação ao vinagre e ao limão. Façam uso, porque não só dá melhor o sabor, como também mata micro-organismos. E, ao mesmo tempo, tomem muito cuidado, especialmente gestantes, com o consumo dos chás e especialmente o chá de boldo nessas situações de desconforto abdominal. Maravilha. Doutor Fernando, obrigado por sua participação. A gente estava com muitas perguntas aqui, mas eram muito parecidas com o que já foi perguntado. Então, a gente quer agradecer aqui a você e a todo mundo aí que participou junto com a gente, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente o espaço. Só a última orientação para o pessoal. Gente, quem tiver corizando com tosse, com problema respiratório, coloque máscara enquanto estiver com sintoma para não passar à frente. E cuidado nesse período de festa agora, cuidado nesse período de verão agora, com essas aglomerações. Lembrando sempre, lavagem das mãos e muito cuidado com o consumo dos alimentos. E tenha um ótimo 2024. Eita, maravilha. Obrigada, viu? Olha só, vou um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho tem dicas de penteado para você fazer agora no verão. Volto já.